Aí, ó. Né não? O meu tá ligado? Tá ligado. Lindo aí. Agora. Queria que conhecesse uma pessoa. Uma pessoa. Dá um oi aí. Dá um oi. Valeu, Obrigado. hein? Deus te abençoe. Então, a gente vê isso, né? O que Deus revela às vezes no nosso íntimo, é porque é para ser íntimo, É né? porque é pra ser. E acho que não existe lugar maior de intimidade onde a gente tem sonhos. Geralmente. Onde? Me diga você, onde você quer chegar com isso? Não sei se a gente pode considerar isso, né? Eu pensei do tipo, puxa, geralmente quando eu tô sonhando, de duas uma, onde o sonhar acordado, né? Uhum. Quando eu tô sonhando acordado, é onde eu tô nos lugares mais top, assim, sabe? Tipo, Uhum. sei lá, um menino de criança. Sim. Todo menino criança quer ser jogador de futebol. Onde ele vê isso? Quando ele tá vendo algo. Uhum. Então ali ele sonha porque ele tá vendo. Mas na maioria das vezes a gente tá dormindo no nosso lugar, na maioria das vezes secreto, né? Nosso Sim. quarto. Uhum. E ali é essa onde são entregues muitos sonhos, quando tem oração, quando dormindo também, né? É. Eu não sei se pode ser levado para esse lado. Pode? Por que não poderia? Não sei. Porque na intimidade a gente conhece, na verdade, a gente se expõe mais para o Senhor, isso é importante, né? A intimidade também, né? O lugar secreto, Tameion, né? A despensa de Deus, onde a gente recebe o alimento, onde o alimento está guardado, só esperando você ir lá e pegar, né? Sim. Lá a gente também é alimentado por visões do próprio Deus, revelação do próprio Deus para nós, né? Tem sonhos que são nossos sonhos, né? Por exemplo, toda criança quer ser um jogador de futebol. Exato. Isso é um sonho porque algo. Foi eu, inclusive, queria ser, sabe? É. Tô sabendo que você até mandava bem, né? Hoje você é um perna de pau, mas. Não, hoje é. Sou tirada no futebol da casa lá. É. É porque é que o nível é baixo. Ai, cara. Só tem. Rola os Renegade, as marcas de carro lá. É, né, uns tratorzinhos. Imparáveis. É. E tem uns que são meio John Deere também, né? Assim, é É, o tipo, trator, é devagar, mas é só devagar, derruba tudo. lentinho. Acaba com o jogo, acaba com o gramado. É, isso aí. Jogo mais nada. Mais nada, mais nada. Né? Então a gente ter discernimento do que é sonho de Deus e o que é um desejo do nosso coração. E porque o que a gente quer geralmente são coisas extraordinárias, maravilhosas para nós, né? Sim. Mas que não vão ter E sabe qual é o benefício lucro nenhum. disso? É que quando a gente pensa em coisas melhores do que pra gente, né? É. E na palavra, a gente interpreta muitas vezes de maneira errada, quando o Uhum. Senhor tem planos maiores do que os nossos. É. Eu penso que, sei lá, a fase pelo menos atual é que mesmo que o Senhor tenha planos maiores do que o meu, não significa que vão superar as minhas expectativas, mas Uhum. não vai ser do meu jeito, não vai ser da minha vontade, Sim. vai ser provavelmente muito diferente do que eu penso, uma ótica total Uhum. para outro caminho. E só que vira bom e é perfeito porque acho que tá na vontade dele, sabe? É. E nem sempre vai suprir pro lado do nosso coração, que é riqueza, influência, enfim. Uhum. É, a primeira coisa que a gente pensa em os planos de Deus são maiores, porque a gente é movido pelo nosso egocentrismo, pela nossa vaidade, né? Uhum. A gente acha que se é maior, então eu vou para multidões, eu vou ter empresas, eu vou ser CEO, eu vou ser muito rico. Sim. Ou seja, ligado às coisas desse mundo que a palavra diz que serão corridas, vão acabar. Vai enferrujar, vai ser Exato. corroído, vai acabar. E pensar que não. Porque se a gente for pela lógica, essa lógica mundana, o apóstolo Paulo, que planos? O cara foi preso muitas vezes, foi humilhado E muitas o cara era vezes. intelectual, hein? Sabia Intelectual, sabia muito. tudo.
Hoje podia ser um baita de um CEO, um administrador, podia ser um baita de um reitor de uma universidade, podia ser um É cara, o brabo. o maior influencer. E E para onde ele foi? decidiu. Se precisasse vender tenda, ele vendeu. Da mesma forma como existem aqueles que o Senhor revela à vontade, mas fogem, né? Como Jonas. Então. Então o Senhor revelou, afirmou, reafirmou e tá Pô, fugindo. E tem muitas pessoas assim que fugiu. fogem. E às vezes fogem consciente e às vezes inconscientemente, Consciente. pedindo as confirmações a mais, etc. Fica, né? Confirma, testifica. Não, se o Senhor. Fala através da mula de novo. Isso. Se tocar a tua música no culto é de Deus, aí tocou. Mas se chover depois do culto, aí choveu. Exato. Mas se durante este mês acontecer nevar aqui, que Isso nunca quando nevou. não abre a Bíblia. Assim, ó, É, vou abrir a Bíblia, o que for, vai. Tá. Vai ter que construir. o preguiçoso. Não vale, né? Quando não vale. Ai, cara, é bizarro. É, É um tempo diferente, né? sim. Obediência. E eu sinto que muda ainda mais. E eu sinto que cada vez mais fica também mais difícil. Olhando pro Next, assim, a cada geração que se passa, que tem um ciclo. Quando eu entrei, eu tava pegando o final de um ciclo. Uhum. E entrou um novo ciclo também, de uma nova geração. E você vê que os dois ainda estão no Next. Um tá ali já fazendo seus 14, esperando a passagem, e os outros acabaram de passar do Kids pro Next. E é muito, muito, muito diferente o pensamento e a mentalidade de uns dos outros. Isso quando os outros ainda tinham essa idade. É diferente aí, e não distante de idade. É. Por conta que é difícil construir e continuar construindo em algo que em pessoas, na verdade, que ainda não conhecem, né? Então, se a base ali é uma responsabilidade grande, velho. É grande. E assim, o difícil de trabalhar com nova geração, principalmente a partir da pré-adolescência, é porque cada um é diferente. Existem as singularidades. Cada next, um é diferente do outro. Só que se a gente trabalha a partir apenas das singularidades, a gente esquece do que eles são, o que eles têm em grupo em comum, como geração. Agora é uma transição, né, de uma geração Z, que entra agora uma geração alfa aí. Já você começou a pegar uma geração alfa, então uma transição, mas você vê que existem pensamentos mais macros assim que são iguais, mas existem singularidades. E isso vai desenvolvendo, eles vão desenvolvendo as personalidades deles e tudo mais, o caráter em Cristo deles. Mas o difícil é justamente trabalhar isso, respeitar as singularidades, apontar para Cristo dentro de singularidades e também respeitar aquilo que todos têm em comum de acordo com a geração que eles nascem, né? Como que faz isso na Esses prática? nativos digitais, né? Caramba, velho. É por isso que a gente é um ministério não para nova geração, é um ministério de nova geração. Quando eles fazem, eles conseguem se comunicar melhor do que eu com um Next. Você tem uma proximidade muito maior, por questão etária e geracional, mas ainda existe um gap, mas entre eles fica muito mais fácil eles se entenderem, eles... Eles estão nessa vivência, é o cotidiano deles, né? Natural. Natural. Minha irmã pregou no Play, né? E na tribo dela, o dia da tribo dela, meus pais foram assistir, mandei num grupo lá pra eles irem e tal. Aí eles pegaram, apareceram lá. E minha mãe e meu pai, assim, primeiro que eles ficaram surpreendidos, né? Por tamanha autoridade do Senhor, assim. E como fluiu. E acho que nós, acho que mais os outros do que até eu, no sentido visão liderança, assim, olhando o que ela estava fazendo, é como se de fato a gente conseguisse ver a fluidez, assim, nela. Sim. Por conta do gap de idades, de geração. E no caso dela não existia nenhum. Então foi muito fácil. Muito fácil.
E dava para ver que ela estava segura com o que ia falar, mas insegura Uhum. de como ia ser. Sim, Por ser nova, tal, de ser a primeira normal. vez. Mas eu Não é a perguntava para ela, apresentação de um trabalho, né? Tá é, falando da palavra, né? Da perguntei para ela pregação. como que tava. Ela falou, pô, com o que eu vou falar, super tranquilo. Uhum. Mas como vai ser, eu tô nervosa assim, vai estar todo mundo lá, puxa, que isso? Vai ser Não, mó benção. eu só tive feedback positivo, só tô tendo feedbacks positivos a partir do próprio play, o próprio adolescente pregando para o próprio adolescente. Porque uma base sólida bíblica foi Sim, construída. Então eles não estão falando besteira. Isso é muito legal. Isso é uma avaliação do trabalho do sendo construído desde o Next. desde o Next. Porque se eles estivessem falando um monte de bobeira, heresia, teologia liberal, qualquer Daí coisa assim, seria, pode pecar que a graça vem, e essas coisas todas. Não, eles onde estão você com peca solidez, mais, mais você tem exatamente. graça. Aham. Ai, cara. Essa é a realidade que nos circunda. Aí você vê como flui, porque às vezes a Maju, a sua irmã, pode ter falado a mesma coisa que eu falaria, mas ela atinge muito mais porque ela É, faz parte. ela Ela não é um influencia. outsider, né? Por mais que a gente anda junto, eles me reconhecem, eles me reconhecem como autoridade pastoral, mas ainda geracionalmente eu sou um outsider, né? Não Sim. sou um deles. Acho que de autoridade e respeito fica muito claro para eles, quando a É, gente chega nos ambientes assim. exato. Bom, Então eles respeitam, então uhum, ficam quietos, prestam atenção. Mas no quesito informação, é, acredito que eles absorvam muito muito. mais do que um deles, né? E acho que é por isso que no dia a dia deles eles são tão bombardeados. E ele celebra, é diferente a celebração, porque quando você vê alguém, é alguém que você está todo dia, a pessoa está pregando, você está celebrando junto, né? Né? Olha, a pessoa está pregando, cara, que da hora. É igual É, você que jogava futebol. Quando não era você que fazia o gol, mas era alguém do seu time que fazia o gol, o que você fazia? e ela comemorar, É, comemorar. celebra junto. Ganhamos, estamos Exatamente. E ganhando, assim, e esse movimento das tribos está sendo isso, né? A tá sendo muito celebração legal. do que eles estão fazendo coisas, as artes que eles estão postando, dos Pô, cultos, eles estão produzindo, velho. sensacional. É, Eles as estão dinâmicas, produzindo. mano, tá um trabalho de, E de você sabe excelência. que tem muito do Espírito Santo nisso. Aí eu Sim, tava conversando, graças a Deus. Glória a Deus. fruto de palavra. E eu sei que nessa última arte que eles postaram nessa semana, eles colocaram algo como a fé necessita estar em movimento. No Uhum, sentido de levando ali pro que o Thiago fala, né? Que a fé sem obras ela é morta. sim. E eu tava conversando essa semana com uma menina, e aí ela falando que tava frustrada, assim, sabe? No sentido fé, e que não se sentia ali capaz de ser uma verdadeira cristã ainda. Faltava um pouco de entendimento de Uhum, graça, do ser em sim. Cristo, Uhum. da maneira de que Cristo olhava para ela. E ali a gente conversou, mas eu lembro que o final da conversa partiu para esse lado. E aí postaram a arte, ela pegou, printou e me mandou. Ela falou: Pedro, olha isso aqui, Aí cara. que da hora. Aí eu falei: mano, que top, velho, que top. Tipo, porque o Espírito Santo ele fala para uma geração, para um tempo. É. Então, quando há essa unidade na Uhum. informação, tinha vida. E sim, o Espírito Santo, ele é inteligente, muito mais do que a gente. Então ele sabe contextualizar a linguagem. Ele não precisa contextualizar, ou como alguns dizem, atualizar a Bíblia. Ele atualiza a expressão, a linguagem, a arte, sem deturpar quem ele é. O problema é querer deturpar quem é o Espírito Santo a favor de um hype aí, a favor de entrar, de ter pessoas que sejam adeptas a algo específico, né? Você deturpa a natureza do Espírito Santo, a natureza de Cristo, a natureza do Pai, por meio de invenções humanas, né? Por meio de tecnologias humanas, né? Sendo que o Espírito Santo ele é totalmente
inteligente Pegar ali o suco. para Bora lá. fazer isso por nós. Um agora espírito estamos- inteligente. É. E a gente tem total conexão com a inteligência do Espírito Santo. Opa, Obrigado, viu? obrigado, viu? Que Deus te abençoe grandemente. Então, como o Espírito Santo habita em nós, e Paulo enfatiza, nós temos a mente de Cristo, Nossa. é por isso que a gente tem que ter disciplina espiritual. Para quê? Para ter sensibilidade àquele que habita em nós. E a gente fala tanto de disciplinas, né? E É. eu sinto que cada vez mais, assim, eu também estava prestando contas e disse que há um tempo atrás eu jejuava mais do que jejuo hoje. Uhum. Eu lia mais do que eu leio hoje. Então, ano passado foi muito diferente. Eu estava fazendo essa autoavaliação desse ano. E aí, fazendo essa autoavaliação desse ano, eu falei, puxa, não li a Bíblia toda esse ano ainda. E esse tempo, no ano passado, eu já tinha lido e estava lendo de novo. Uhum. Já tinha feito alguns jejuns bem malucos ali. Meu máximo foi de 3 dias. Mas esse ano eu queria ir mais longe, assim, sabe? Uhum. Porque é muito bom. É. E, enfim, só que tava conversando com Deus depois de prestar essas contas. E aí ele ministrou muito sobre performance. É. Falou assim que se eu quisesse melhorar minha performance, esse ano seria maior e eu iria mais longe. Uhum. Liria talvez 3 vezes a Bíblia. Talvez jejuaria 7 dias. Se eu quisesse melhorar minha performance, seria dessa forma. Mas que antes de melhorar minha performance, eu tinha que ter o coração verdadeiro, sabe? Não performar, mas sim conhecer. Toma. Não tapa, velho. Não tapa. É, performar ao invés de te conhecer. Você acha que rola muito disso hoje? Ô, louco É mesmo? pra caramba. Mas hoje eu vejo nessa geração a performance do fazer. Fazer. A gente está muito relacionado a fazer, né? Por conta das recompensas. Uhum. Acho que rede social tem muito a ver com isso, sabe? Tava assistindo um podcast e falava assim, mais ou menos, era de uma psicóloga e ela tava falando sobre a influência das redes sociais. E aí ela falava que o nosso cérebro, ele liberava uma dopamina, uma recompensa ali através de estímulos criados pela internet. E eu, criando conteúdo para a internet desde os 15, eu nunca imaginei que isso pudesse ser tão verdade. Uhum. Eu comecei a fazer alguns conteúdos agora, lá na DIR, que são bem interativos e para entreter. Então, a pessoa de fato talvez perca tempo assistindo Uhum. o vídeo. Uhum. E ali eu comecei a prestar atenção, nossa, é aqui que ela, entende, perde esse tempo. E aí eu comecei a levar isso para toda a avalanche que a gente tem no dia a dia. TikTok, Reels, YouTube, Shorts. É. E aí eu vi Bombardeado. muitas coisas no sentido de essa liberação de recompensas. Então, nosso corpo ele está acostumando cada vez mais a receber essa recompensa Uhum. e cada vez mais cedo também. É. Redes sociais, acho que é só um princípio disso, mas tem uma grande influência em tudo. A nossa geração é uma geração que mais planeja também, mais planeja. Tem planners, to-dos, tudo muito organizado, muito. Não que planejar seja ruim, Aham. mas é a satisfação do check, né? Aham. E aí, levando isso para um meio cristão, puxa vida, um check que eu li Orei. a Bíblia, Li a Bíblia. Orei. jejuei, Jejuei. Tchau. Tchau. check, Só vira. evangelizei É. 3 essa semana. Uau. Aham. Ai, cara. Então, tem um grande impacto, né? É. Os aconselhamentos
nos últimos tempos tem se voltado muito a isso. Não só isso, agora as frustrações, né? Porque a gente não vive só de recompensas. É. A gente não só acerta, somos falhos, né? Falhos. A gente vê uma geração de frustração, né? É. E que odeia frustrar, né? É. Compete por excelência, compete por performance, mas acaba se frustrando, frustrando pessoas, não consegue cumprir. Isso quando não tá nem relacionado às pessoas. Imagina só que é Deus Uhum, e odeia frustrar a Deus. Todo mundo odeia frustrar a Deus. é. Porém, imagina quando essa pessoa não tem um entendimento da graça e do que Deus é e como Deus enxerga essa pessoa no meio a tudo isso. Sim. Em que ciclo que ela fica presa? É um peso de religiosidade. Aí você acaba percebendo que isso sempre esteve presente, né? O que muda são as recompensas, né, das eras. As eras, antes o que estava em evidência, essa questão há pouco tempo atrás, o status, né? Era uma recompensa, né? É. Hoje não necessariamente, né? Antes, a questão financeira, uma recompensa. Hoje não necessariamente. A pessoa às vezes quer ter 1 milhão de followers e tá sensacional. E se ela estiver ganhando os teus recebidos dela, tá ok. Tá ok. Não preciso ganhar nada, só os recebidos, tá bom. Aí Se vou, der pra ser- minha recompensa É é mais essa. lifestyle, né? Isso. É o lifestyle. Uhum. Você percebe que na rede social começou a ter um boom das corridas? Uhum. O pessoal começou a correr, postar. Todo mundo de repente estava correndo. Todo mundo usa Strava hoje. Lembro que 10 anos atrás, na rede social, era muito festa. É. O pessoal gostava de postar festa, viagem e, pô, carro, moto, bens, assim, sabe? E hoje não. É o lifestyle. É. É a corrida, é o trabalho, é a dieta. Então esse virou Sim. lifestyle da nossa geração. E É. uma régua muito alta, né? São pequenas fotos do seu dia a dia, que não refletem quem você é, Exato. só a coisa boa que você fez. Só a coisa boa que faz, né? Uhum. E nada do que é, de verdade. E você vai sentindo a necessidade disso, né? Eu preciso postar pro meu público. Você se sente quase que um protagonista da sua própria vida, né? Aham. O que antes eu só via no cinema, agora eu posso fazer eu, né? Eu posso Tem. ser um ator aqui, e todo mundo vira um ator, né? Todo mundo é sorridente, Ninguém chora, ninguém tem chora. sentimentos. Tá todo mundo bem com Deus, ninguém peca. 100%. É, Postando meu devocional. sim. O cara Mais nem louco- leu. O cara, mano, mais louco que isso, né? O cara nem leu o bagulho, só postou. Melhor é quando grifa. É. Tudo. Sem ter lido, assim. Nossa, cara. Aí vem o comentário. É isso. É sobre É isso isso. o quê? Você nem leu. O pior é sobre isso. Você nem foi orar sobre isso. É sobre isso. Não, eu acho que no início da minha caminhada, postava pra caramba. Falo isso porque eu era um dos que postava. Aham. Quando eu tinha 18 anos, assim, mais ou menos, peguei e comecei a fazer alguns devocionais. Pô, achava legal, né, lifestyle e tal. Ia lá e postava. Pá. Aí a desculpa era, não, vou estar evangelizando. Aham. Era casca de religiosidade. E aí eu vejo que hoje são raros esses momentos. Uhum. Mas quando eles já estão digeridos, né? É. Sim. E tem que ter o filtro também, É. de não compartilhar, né? Uhum. Porque se não compartilhar, fica naquela, não, é porque é precioso demais pra mim, não vou compartilhar. Puxa vida, daí é egoísta, você tá ficando obeso. Mas aí tem aquilo que a gente entrou no começo da conversa. Tem coisa que é pública, tem coisa que é privada. Tá vendo? Aí eu só quero transformar a coisa que é íntima em coisa pública. E o problema de às vezes você expor o que é íntimo na vida pública é que você não necessariamente você vai aguentar o que vai vir. Na maioria das vezes. Aquela coisa do círculo de intimidade, eu preciso ter pessoas próximas que eu posso me abrir, que não vão me julgar, vão me orientar. Eu posso ter amigos, eu posso ter colegas, eu posso ter conhecidos, eu posso ter outras pessoas. Exato.
De repente, quem está do outro lado, eu não sei quem é. Não, Aí se eu não tem falo noção. alguma falha minha íntima, eu vou ser o quê? Bombardeado. Será que eu tenho estrutura interna para aguentar isso? Exato. Acho que é uma forma de blindagem, né? Exato. Blindagem emocional, blindagem espiritual Uhum. e não só o blindar de se proteger como, ah, não, eu sou dodói. Uhum. É, Não, mas é um blindado de maturidade. exato. Pense em José. Onde estava o coração dele quando ele compartilhou os sonhos? É, Ele estava o quê? Eu preciso mostrar. eu preciso Eu, mostrar. olha o meu sonho, cara, que eu tive. Dá pra comparar Vocês com Abraão. vão se curvar. É, Eu sou top e vocês não. Aí eu vou compartilhar na rede social. Eu sou top e vocês não. Eu vocês tenho vão se 5 curvar. dicas para você realizar o seu sonho. E as Arrasta pra pessoas cima. arrasta para cima. Que eu te ensino. Tudo é um curso agora. Tudo é curso. E todo mundo é mentor hoje em dia, né? Isso. Todo mundo é mentor. Não esqueça do lançamento nessa sexta-feira, que você vai ter uma aula exclusiva Maluco. para você. É tão exclusiva para você, mais todo mundo que entrar, mas é para você. Bizarro é quando é pra. Aí, legal é. Legal. Aham. É quando isso tá fora de um contexto evangélico, né? É. Pior ainda fica No contexto evangélico. pagar pra ler a Bíblia. Vamos pagar para ler a Bíblia? Ô, Pedrão, tô querendo ler a Bíblia esse ano. Vamos ler comigo? É. Me dá uma grana aí que a gente lê junto. Misericórdia. Maluco. Cadê o chicote estalando, Misericórdia. derrubando as mesas? Pá! Não, é horrível. Não. Eu comparei hoje, não sei se dá pra fazer essa comparação, mas José e Abraão. Por exemplo, o Senhor também entregou algo para ele. Sim. No versículo seguinte. Para Abraão, você disse? É. Então, quando o Senhor entrega algo para ele, no versículo seguinte ele parte. Está escrito. E Abraão partiu. Partiu. Não falou com ninguém. Foi. Só foi. Ele simplesmente foi. Teve No versículo- intrometido lá do e primo levou dele. Ló. E Ló foi Mas com foi. ele, né? Mas depois eu vejo a atenção, né? Enquanto em José, quanto em Abraão. Uhum. O Senhor mostrando ali que não ia frutificar estando junto. E aí entra naquele lance que eu te falei aquele dia sobre unidades. É. A gente estava batendo papo que há unidades que nem toda unidade foi o Senhor quem fez. Né? É. Às vezes o propósito não é esse. É. Então a ideia fosse que se separassem ali. A ideia no José talvez não fosse que ele ficasse ali também. Planos de Deus. Como a gente entende isso? Uhum. E aí eu vejo a correção de Deus ali quando eles se separam, Ló e Abraão, e vejo também a correção dele ali quando José ele volta como tem alguns versículos, 2 versículos específicos, eu não vou lembrar quais, mas fala assim que o Senhor abençoava tudo que José fazia, porque o Senhor estava com ele. Uhum. Deus abençoava tudo que José fazia, porque Deus estava com ele. Então, eu fico pensando, puxa, ele resistiu lá ao pecado da mulher de Faraó, ele foi lá para a cadeia depois. Então, assim, eu vejo mão de Deus lá também, nessas correções de caráter Uhum. nele, e de coração, onde estava o coração, lá na cadeia, mesmo estando no lugar de baixo escalão. O cara que era carcereiro lá, né? Puxa, deu as frentes para José e ali ele cuidava de tudo. Então, ele era abençoado porque o caráter dele estava forjado na pessoa do Sim. Senhor, de Deus. Sim. O Uhum. caráter dele, sabe? E ali só estava sendo um reflexo. É interessante, né? Porque José chegou em um lugar que ele nunca desejou chegar. Não era o desejo da carreira dele. Legal isso. Ele apenas servia. Ele apenas era fiel no pouco. Aí a palavra fala, seja fiel no pouco. E eu, o Senhor, te colocarei no muito, sobre o muito. É. Então, às vezes, a gente almeja muitas coisas, né? Sim. Mas não almeja ser obediente, fiel no pouco. A gente não sabe valorizar o pouco. É, A gente não sabe. sim. A gente acha que o pouco é pouco. E E Deus não está no pouco. A gente até Deus coloca não umas tá no coisas pouco. meio triunfalistas, prosperidade. Deus não está. Não.
Aí a Bíblia fala, não Jesus despreze andava os com as pequenos comidas. multidões. Multidão. Tava acompanhado sempre das multidões, não sei o quê. A gente tem que ser um evangelho de multidões. É, Pô, tem que, se não bombar 15 mil pessoas em um lugar só, Deus não tava na Deus parada. não tá. E acho que seria bobagem nossa falar que o muito não é de Deus também, porque eu vejo a Bíblia sendo detalhista com números também. É. Então, sempre ali no Milagres de Pães e Peixes, ele contando assim, a, a quantidade de pessoas no lugar. Uhum. Naquela época contava só homens, né? É. Não contava mulheres e crianças. Então, quando Pedro prega também e mostra os 3.000 convertidos, então eu vejo que valoriza Uhum. não só o pouco, o muito também, mas não só o muito, o pouco também. Sim, Ter o exatamente. discernimento. Né? É valorizar mais quem faz do que a quantidade do que aconteceu. Né? Exatamente. É isso aí. Como que engaja essa galera? No pouco. Como que engaja? Bíblia? Ó, eu preciso entender, e eu creio que a graça de Deus é irresistível. Uma geração que cada dia mais valoriza a experiência, e aqui a gente está falando de uma diferenciação entre experiências sensoriais e experiências com o Espírito Santo. São coisas distintas. Experiência sensorial quando você vai num cinema. Você tem lá, pá, aquilo lá, dependendo do filme, né? Pá, 90D, né? Você fica de ponta cabeça, aí cai água na sua cabeça, pá, experiência. Tem lugares que falam sobre a experiência de culto, usando questões sensoriais, luz e tudo mais. Pai, em termos de igreja, quer usar? Uma coisa legal, mas tem que sempre pensar assim, qual a intenção disso? De eu engajar pessoas pelas experiências sensoriais? Ou essas experiências sensoriais são tão secundárias que se não tivessem, elas teriam experiências com o principal e primordial que a gente está buscando, que é a experiência com o Espírito Santo? Eu acho que o primordial é buscar conduzir as pessoas a ter experiências com o Espírito Santo. É isso que as pessoas precisam. Experiências com o Espírito Santo que vão confirmar a revelação de Deus contida na palavra. Né? Porque o principal é o que está na palavra. Mas a palavra por palavra, sem a revelação e sem o Espírito Santo para trazer a revelação do que é a palavra, vira só um conhecimento. Mas aí eu atrelo um conhecimento, apenas como conhecimento, sim, com experiência sensorial. Aí eu fico frustrado porque eu não engajei. Porque o principal não foi buscado, que é a experiência com o Espírito Santo de Deus. Isso. E não é isso que vai também definir a fé. A gente não precisa ter uma fé performática. A fé só é fé quando mostra os grandes sinais e maravilhas. Não, sinais e maravilhas acompanham aqueles. Né? É uma coisa que eu não persigo o sinal. O sinal me persegue. Sim. É diferente. É no sentido de não usar a Deus e sim ser usado por Deus. Exatamente, né? Então, eu vivo tanto na presença, eu vivo tanto na experiência, né? A gente parar de pensar que a experiência com Deus é algo pontual, não, é viver na experiência. Adorar a Deus em espírito é um local, não é, através do espírito, por intermédio, não, é um local. O meu local de adoração é o espírito. E se o Espírito habita em mim, a minha experiência com o Espírito Santo precisa ser uma coisa rotineira. O tempo todo. O tempo todo. Não se trata de quanto tempo tu passa com Deus, mas quanto tempo você consegue passar sem Ele, assim. Porque a ideia é que você não passe sem Ele, né? Faça falta. Tipo, eu estou com saudade. Exatamente. Então, eu falei, o pessoal tá muito preso hoje em dia em devocional, né? Como faz devocional? Acho que é a questão do tempo. E como eu faço o meu devocional? E é o que mais se vende, né? Como você faz o seu devocional? Então, tem vários livros vendendo, vários devocionais sendo vendidos. E eu vejo que é legal, ó. Não estamos prosseguindo o reino. Exato. Estamos prosseguindo o reino. Pessoas que não conhecem Jesus estão comprando. Sim, devocionais que são às vezes criticados porque são
simples, não são profundos. Traz uma língua. Mas para quem não conhece nada, o pouco já é muito. E a gente tem que valorizar isso, né? E a gente está aqui não para ser a igreja não está aqui para só ser a igreja, né? E só igreja, no sentido, quando eu digo isso puxa, a gente quer as coisas só para ser consumistas e não para ser evangelistas. E aí às vezes a gente esquece do Mateus ou Marcos 16:15, que é para ir, né? É para ir fazer discípulo. E acho que a gente tem se perdido nesse tempo também, né? No quesito de ir para fora. Sim. E virar consumista dentro. E ter as nossas experiências, as nossas coisas. Com os meus amigos da igreja, dentro da igreja. Sair da igreja, eu sou outra pessoa. Exato. Não tenho experiência com Deus fora da igreja. Não. Voltei para a escola. Pô, tô ali com Por isso que a experiência sensorial é perigosa. Porque a experiência sensorial é pontual. Você sai do cinema, acabou. A experiência sensorial é entretenimento. No máximo você fala, nossa, que legal foi o filme. Que legal. O filme é bom. Uau, até chorei. O que você vai contar? Não, é spoiler. Não pode falar. Aí fica assim, né? Tipo... E quando vê um filme, só virou antigo. Sim. Aí você fala, nossa, aquele filme é muito bom. Já passou. Eu até chorei. Eu lembro que eu chorei. Eu não lembro a história direito, mas eu lembro que eu chorei. Exato. E nisso, cara, tava vendo um estudo gigantesco. Hoje é muito mais difícil você lembrar um filme do que antigamente. Você lembra muito mais de um filme que você assistiu há tempos atrás do que um que você assistiu na semana passada. Isso acontece porque a gente está voltado para experiências. Nosso cérebro foi programado agora para experiências. Então, séries, a gente costuma lembrar um pouco mais de séries do que um filme, e séries são maiores. Mas filmes atuais, a gente acaba esquecendo muito de detalhes que a gente vai lembrar tipo, de filmes muito antigos. Será porque a forma com que eles são feitos hoje é muito pá. Você viu o que fizeram com Velozes e Furiosos? O último? Não. E assistiu? Ainda não. Pra quem assistiu, é bizarro pra galera que é fãzaça. Eu gosto pra caramba de carro. Sim. Então... Tem que ir pra lua mesmo. Você tá louco? Carro que vai pra lua. O Elon Musk não mandou o carro dele pro espaço? Você é louco, acho que tiraram daí essa ideia, velho. Estragaram o filme. Estragaram. Mas tamo aí, né? Puxa. E... emocionais. Emocionais. Agora que essa geração IA também, né? Tudo fácil, tudo rápido. Eu me preocupo. Próxima geração. Quero ser pai ainda. Vai. Essa coisa de tela, né? Porque assim, existem desenhos infantis para bebês, que a construção dele eles são planejados, roteirizados, editados para a criança ficar ali, que nem um zumbi na tela. Né? Muitas cores. E isso afeta neurologicamente a criança de uma forma gigantesca, assim, danoso, né? E isso vai para todos os âmbitos. Se você pega um filme, um blockbuster de hoje, um blockbuster dos anos 80, que nem é tão distante assim. Os diálogos, né, a amorosidade, às vezes o filme parece mais lento. Sim. Aí você tem coisa para lembrar. Você acha que discipulado resolve essas coisas? Discipulado? Resolver quais coisas? Tem muitas, né, no meio dessas. O que é discipulado? Discipulado é um chamado de Deus? É a resposta de um chamado de Deus? Direto. Isso é uma resposta ou uma pergunta que você está me fazendo? Isso é uma... Você me pegou, hein? É uma resposta com cara de pergunta? É uma resposta que eu não sei se é a resposta, né? Não, mas eu acredito que é a resposta a um chamado de Deus. Sim. O chamado de ir, de fazer discípulos. E quem ele chama? Ele chama aqueles que são parte do corpo, aqueles que têm um encontro. Puxa, conheci Jesus a partir disso. Porque os discípulos ali, eles acabaram tendo algum encontro com Jesus. E no meio desse encontro, Jesus pega e fala, vamos, anda comigo. Larga tudo, anda comigo. Então, acredito que hoje, atualmente, o pessoal que entra na igreja, aquele pessoal que foi 1, 2, 3, 4 cultos, vai.
Falou, não, eu quero ficar nessa igreja. Discutir membresia e tal. Membrou na nossa igreja. Esse cara tem que estar perto. E eu acho que aí é só formalidade. Sim. Mas quando ele chega, acho que é muito top sair com um cara desse que já chegou, sabe? A Rebeca esses dias pegou um Uber e o cara, ela pegou, começou a trocar ideia com o cara, evangelizou o cara e falou assim, a menina tá dançando. Ai, cara, Vai virar meme, hein? vai virar meme. Mas aí ela evangelizou o cara ali na hora e pregou a palavra, pegou o contato dele, me passou, falou que eu ia chamar ele. Peguei, chamei ele e chamei pro futebol, pra gente jogar sábado. Nunca vi o cara. Vai começar um discipulado ali? Não, vai começar um encontro ali. É só um Uhum. encontro, eu não conheço o cara. Mas dali pode nascer um discipulado, entende? Sim. Ali pode nascer um discipulado. E aí veremos. E eu O discipulado começa a partir do momento que a pessoa aceita Cristo? acho que pode sim começar. Pode. 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 Você falou dos 12 discípulos. Como é que é isso? Nos 12? É. Em que sentido? Porque Jesus, eles conheciam Jesus? Conhecer não. Jesus falou, vem. É, Esse cara é estranho, mas eu vou. sim, sim. E às vezes o discipular pode começar nisso, né? Do cara que, É estranho? esse Jesus desses caras, esses caras são estranhos, mas vamos começar, né? O discipulado tem muito a ver, tem muito a ver com a nossa formação, o nosso caráter, sim. Ele é feito para quem já é convertido, mas também a gente tem que focar, lembrar, nunca esquecer do que não é convertido, de alcançar aquele que não conhece Jesus, Tá. para conhecer Jesus. Porque senão a gente vira o quê? A gente está sempre se retroalimentando. O Pedrão que vai falar com aqueles lá, crente falando para Tá. crente, para virar um clube Entendi. santo, que é legal, é necessário. Todo mundo precisa crescer na fé. Mas A fica gente muito religioso, é né? uma estratégia. Jesus usou isso como uma estratégia de alcançar, fazer discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome, ou seja, se é para batizar, quer dizer que eles não estavam Não. inseridos no corpo. Exato. Então, o discipulado ele começa antes do batismo. Tá. Para Jesus, na Bíblia, tá batizando-os em nome do Pai, do Filho e ensinando todas as coisas que eu ensinei a vocês. Isso é bom. Né? Então, tem ensino, tem conversão, tem relacionamento, tem expansão do reino, tem expansão territorial do reino de Deus. Aham. Isso que é muito legal, né? Vamos por todas as nações. Então, o seu reino não pode ficar confinado aqui. O seu reino é sua igreja, não. O reino precisa se expandir. Qual é o nome daquele livro de discipulado que a gente usava como base? O amarelinho, formação do discípulo, Isso. Cara, esse livro é pancada. Tem a conta, crescimento né? exponencial Ele faz do a conta. evangelismo, o impacto do evangelismo, do culto evangelístico. É. E quando a gente entender que discipulado e evangelismo são indissociáveis, por isso que o evangelismo de sábado da Que tá galera é rolando o aí? quê? Estabelecer relacionamentos. Né? Não é ficar lá, Jogar aceita uma bomba e Jesus, sair você vai fora. pro inferno, não sei, vamos lá. Jogar uma E bomba nunca sair mais fora. fala com a pessoa. É. Uau, ela tá salva. A Steiger faz um trabalho assim, né? É, Que é legal. Eles fazem algo assim. E acho que a gente soube bem aí aprender, aproveitar, né? né? Uhum. É um aprendizado, né? Se a gente não tem o coração de aprender com aqueles que já vêm trabalhando Coração isso, ensinável. é, Isso fala muito também. porque se a gente já acha que sabe tudo, é Acabou. complicado. É. Então, o discipulado é uma convocação, o Senhor convoca, é uma ordem expressa, vai. E é interessante que o grego tem uma. A gente interpreta no imperativo, vai. Mas o grego é indo. Então você tem que discipular, fazer discípulos no seu Indo. caminhar diário. Caramba. Então, onde você está indo hoje? Então, discipula.
Você tem o seu indo hoje é o seu trabalho, discipulando o seu trabalho. Caramba, O velho. seu indo hoje são viagens a negócio, é E a galera que faculdade, fala que não dá faça certo, discipulado. eu acho que tem medo só de se importar. Sim, Tem muito medo. é. Incompreensível esse medo, ele existe. Não tô falando que não existe. Mas contando algo legal que aconteceu, tá acontecendo na verdade, né? Você falou disso, lembrei. Comento da minha chefe contigo, assim, e tal. Mas essa semana passada, ela me disse que ela começou a assistir The Chosen. E todo mês eu levo um cara que é apropriado no marketing, de comunicação no geral, Uhum, que é cristão, e ele vai dar uma palestra, uma pregação. E aí ele fala sobre criatividade, mas coloca Jesus como o que faz ele criativo, uhum, Deus, uhum. o Criador, refletindo nele. E aí ele traz versículos bíblicos e tal, e é muito da hora. Sim. E aí minha chefe começou a notar isso. No meu trabalho, politicamente, isso não é aceito pela empresa. Uhum. Porém, a gente precisa se portar como verdadeiros cristãos, Exatamente, onde independente, estiver. onde estivermos. E, cara, aí ela começou a fazer algumas perguntas de vez em quando, né? Algumas poucas perguntas, e aí a gente conversava sobre a palestra. E aí ela começou a assistir The Chosen tem mais ou menos um mês. Na semana passada ela chegou e falou, cara, The Chosen é a minha série favorita. Uhum, Apresenta Jesus como ele realmente é. Jesus simples, amoroso. uhum. Eu falei, nossa, ele realmente é assim. E aí a gente começou a conversar. E a gente tem uma reunião toda segunda-feira. Toda segunda-feira ela me conta algo de interessante da série. Hoje, em especial, ela trouxe uma referência de conteúdo para o nosso trabalho da série. Ela Uhum. falou, e se a gente fizesse algo do que eles publicaram na página do The Chosen? Aí eu falei, mano, tá vendo Vai. a nossa cultura, tipo, Deus Criador, Sim. no nosso trabalho, Uhum, tendo a uhum, referência, uhum. sabe? Eu falei, mano, era isso que eu queria, É. velho. E, tipo, minha chefe. E algo a gente começar a pensar, né? Quando que o discipulado começa? Acho que quando você começa a ser intencional. Quando você começa a ser intencional. Se tudo já não for com um objetivo Sim. claro, Uhum. não dá para começar. Porque a gente confunde ser cristão com um rótulo, um crachá que eu coloco Uma e que eu tiro religião, quando eu vou, né? Uma religião com identidade. Eu sou, eu sou filho de Deus. exato. A todos quantos creem, Deus deu o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus. Então é minha identidade, eu tenho que me comportar como filho, me É portar isso. como filho em qualquer lugar. É A isso. partir do momento que alguém reconhece, oh, esse cara é filho de Deus, eu preciso andar com ele. E você sendo intencionalmente filho de Deus, o discipulado vai acontecendo, né? É. Ah, cara. Discipulado precisava Encaminhar pessoas para Jesus. muito mais É. do que a gente como igreja em tudo faz hoje. Uhum. Muito mais. Se todos nós entendêssemos de fato o que é e praticar, não só Sim, entender, mas praticar o que sim. é, já era. É. Porque aquele que se identifica como filho de Deus não tem motivo, justificativa bíblica nenhuma para resistir a um discipulado. Não tem. Porque se ele fala, estou pronto, mentira. Será que quando ele não tem essa clareza, essa revelação que é Uhum. filho de Deus, é porque a maneira na qual ele conheceu o evangelho foi uma maneira errada? Não sei errada, mas talvez rasa, superficial, emocional, talvez, às vezes apenas uma questão de conhecimento, não de revelação, não de Espírito Santo, não de relacionamento. Tá. Porque quando a gente conhece, é a partir do momento que você se relaciona. Tá. Isso Falta relacionamento. tem faltado. É o que mexe, tá na palavra do povo, né? Mostra um Jesus simples, Exato. mostra o que ele realmente é. Então eu vou ser simples. E é o que volta no que a gente falou. Talvez ser pouco, talvez, né? Fazer pouco, talvez, enfim, não é de Deus. E a Uhum. gente olha só com a nossa ótica, né? Caraca. Discipulado é
É o que Jesus mandou a gente fazer, né? Grande. E estar em obediência é caminho de bênção, né? A vontade dele é boa, perfeita, é agradável, não? Na verdade, é boa, agradável e perfeita, tá na Bíblia. Pega essa. Ah! Master. Master. Espero dar um rolê com esse cara aqui, velho. Eu tenho esse privilégio bastante, aí, graças a Deus. Ai, cara, que mais, hein? Sabe uma coisa que eu queria. Eu ia trazer isso hoje pra gente no nosso papo. Comecei a estudar hoje sobre dom. Dom. E aí, o professor começou a pergunta assim: como receber um dom? Uhum. E aí eu sempre caí naquela questão que você sempre falou pra gente. Dom a gente não recebe, né? Ele é manifesto. É, Dom não é nosso, é de é do Deus. Espírito Santo. Exato. Então, ali a gente manifesta o Espírito Santo e ali tem o fluir dos dons. Uhum. E aí, então, ele partiu desse princípio e tal. E aí eu comecei uma coisa nova que eu aprendi hoje. Tem dois tipos de dons. Sim. E aí tem uma palavra agora, se não me ajudar, é dolor. E aí eu não sei se é do grego. É do grego? Me explique. Ah, cara. O dolor é o dom que... Sabe aquele versículo? Como que é ele? A fé é um dom de Deus. Hum. Então, isso mostrando é como se encaixasse nesse dolor. E aí eu parei nesse instante da aula, não vi o outro dom. Não vi o outro dom, mas aí eu fiquei, cara, tem dois dons, mano. Uhum. E qual que é o outro dom? Uhum. O dom é aquele manifesto, provavelmente. Uhum. Um dom é aquele da graça. Não, não se glorie, porque isso não é seu, Uhum. vem de Deus, é dom de Deus. Então, pensei nesse como o dolor, porém, acho que agora tem outro, né? Qual que é o outro? Quando você aprender, você ensina nós, Ah, qual foi, velho? né? Você que está aprendendo. Que Eu isso? sou o aprendiz aqui. Nada, nada, nada. Mas já fiquei feliz que, pô, tem dois dons. Uhum. Não sabia disso. Eu já tinha falado bastante sobre dons. Falado bastante, bastante. No mês que a gente, na igreja, tava falando sobre o Espírito Santo, né? E aí daí, lá no Next a gente falou bastante sobre isso também. Casando ali com temas de peça laranja e tudo mais. Foi bem legal esse mês. Uhum. Bem legal. Teve um Como a gente fruto. recebe o dom? Como a gente recebe? É, já que foi a pergunta que você não respondeu. Tá. Como a gente recebe um dom? Eu acho que esse dom de graça, ele é simplesmente dado assim, sabe? Hum. Ele está disponível. Só que a gente precisa tomar posse. Tá, como tomar posse? Primeiro a gente precisa, acho que, se tornar filho. Então, confessar com a boca, crer com o coração, verdadeiramente, que Jesus é o Senhor e nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Acho que a partir dali começa o que a gente chama de fé, vira a chavinha da fé ali, sabe? Então, a partir desse momento que é gerada a fé, e eu acredito que a fé não. A gente não pode gerar fé em nós mesmos, em Deus. A minha oração sempre é: Senhor, aumenta a minha fé, porque o Senhor é capaz de fazer isso. Eu não consigo, às vezes, acreditar mais, mais, mais. Então, tem coisas que eu preciso de Deus. Assim, eu falo, Deus, me ajuda a ver igual tu aí, cara. Então, é isso, do Senhor. Só que basta a gente primeiro se tornar um filho e, claro, ter o desejo depois, né? Para cada vez mais ir dando mais passos para o profundo. Então, por exemplo, significa que agora eu tenho fé e beleza, minha fé é isso. Tô salvo e tudo certo. Não, acho que a gente precisa ter fome para ir mais longe, assim, sabe? Uhum. Ter sede para beber mais aí. Eu acho que é assim. Tá bom. Ai, cara. Ai,
Cara, Vai com a sua fé. Como é que chama? Dolores? é Dolores. Dolores. Dolor, não. Dolor. Dolor ou Dolores? Dolor. Tá gravado Dolor. Tá gravado, tá Dolor. gravado. Dolores. Aí quando você aprender a próxima, você passa pra nós. Ah, que isso? Fala aí. Ué, não. Não, mas você sabe, velho. Não vou. Como é que fala? Adiantar. Que isso. Antecipar. É, vou ter que Passos. ver o final da Uhum. aula, né? Top. Top. Essa eu vi antes de ontem. Uhum. Bom. Aula de? Eu tô em hermenêutica, por incrível que Hermenêutica. pareça. E aí eu tô aprendendo a ter bastante argumento, assim, sabe? De filtrar. Então ele ensina bastante como, através da Bíblia, ter o filtro. Então Sim. ele monta vários versículos assim, e fala, tá tudo errado. Uhum. Aí ele começa colocando um testificando o outro, sabe? Então ensina a ter a forma linear Uhum. da visão bíblica, da Sim. cosmovisão. Porque a base da fé é a Bíblia. Não a experiência. A experiência é importante, mas não é a base. É isso aí. A experiência, como você fala, engaja, Engaja. mas a Bíblia dá a base. Construída na rocha. É, Ele falou, ele citou até o versículo que a gente usou na campa. Os ventos podem até soprar, as águas podem até subir, mas a casa não se abala. exatamente. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. Amém. É isso. Deixa um recadinho aí pra essa galera aí. Um recado? Um recado. Um recado. 2 recados agora. É? O que o pessoal costuma falar? Bom, no final de cada vídeo, tem sempre uma pessoa assistindo, né? Uhum. E a gente sempre ora pela pessoa que está assistindo nesse momento, seja onde quer que ela esteja. Uhum. E seja no carro, seja em casa, lavando a louça. Que bom, tem que orar mesmo. Orar é bom. Então você que está assistindo, se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, escreve aqui nos comentários, tá bom? Se eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo, nós vamos orar por você. E entre em contato, manda o seu contato, sei lá. Vocês sabem fazer esse bagulho todo aí. Boa. E se você já é alguém que reconhece que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, eu te convido a crescer na fé, participar de um discipulado. Se você é da nossa igreja não está no discipulado, participe do discipulado. Se você está em uma igreja que tem alguma forma de discipulado, seja escola dominical, seja célula, pequeno grupo, encontro discipulado, a forma de discipulado que for, eu te incentivo a participar exaustivamente desses grupos de discipulado para você ser transformado, para você se relacionar com pessoas, você ser cuidado, você cuidar e crescer na sua fé, porque do jeito que tá, não tá bom não, a gente precisa de mais, todos precisamos de mais, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde e resplandeça a face dele sobre tudo aquilo que você fizer. Aí ele vai orar, né? Amém, amém. Bora? Né? Então Você que ora. ora? Você não Geralmente é ora? o convidado que ora Meu? pra essa galera. É? É mesmo? É. Geralmente? Então vamos mudar. Sempre, na verdade. Então vamos mudar hoje, você que ora. Vamos ver se você Amém. sabe orar mesmo. Vambora. Senhor Deus, nesse momento eu te entrego a vida de quem está assistindo esse Sim, vídeo. Pai, nós te entregamos. Pai, que de alguma forma o que a gente falou aqui hoje possa crescer como uma semente que dê frutos eternos, Pai. E sementes geradas através da palavra e do Espírito Santo. Tudo aquilo que é para o bem, para a sua glória, para o seu louvor, que essa pessoa seja cada vez mais fortificada através disso. Em como te glorificar mais. Aumenta a fé dessa pessoa, em que ela não se distraia com o tempo digital, que ela não se distraia numa era, que ela não seja uma pessoa imediata. Em nome de Jesus, saia toda a ansiedade, toda a depressão, tudo aquilo Pai, que faz ela ter estímulos, Pai, para viver. Que em nome de Jesus ela seja dependente de Ti. Que em nome de Jesus ela seja um contigo, Senhor. Que não mais viva essa pessoa, mas que viva o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E se você tem um tema que você quer conversar, se você quer que a gente bate um papo sobre algum tema específico, manda aí também É isso aí. uma mensagem. Se você quer um convidado aí,
A Dani já foi? Eu A não Dani vi. ainda não foi, mas Ainda o não pessoal tá foi, ó. pedindo a Dani. Aham. O pessoal tá pedindo a Dani. É. Você acha que vai ter um Isso que papo eu a falo. O três? que vocês acham de nós três? Eu, a Dani e o Pedrão. É isso aí, comenta aqui. Isso. Curte, E quem compartilha, quiser né? abençoar o Pedrão com uma batata recheada aqui, ó. Nossa, tá tendo uma Vem aí, batata. Aqui, ó. ó. Tem o sucão Patrocinador. e a batata recheada. É isso aí, É galera. nóis. Um abraço aí, tamo junto. Tamo junto.